Vai lá agora, Laura. Está na hora de você ir. Irmãos, hoje nós vamos terminar a série de Abacuque. Nós começamos há 2 semanas, são só 3 capítulos. Hoje nós vamos ler o 3º e último capítulo. Então os irmãos aí já se preparem para deixar a Bíblia aberta. No capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. No primeiro domingo nós tratamos sobre o pedido de ajuda do profeta. O profeta clama ao Senhor e Deus responde que enviaria uma nação que faria juízo sobre o povo. E o profeta não está muito satisfeito com aquilo. A resposta de Deus não era exatamente o que o profeta queria. No capítulo 2, nós vimos Deus dizendo que, mesmo diante de um povo mau, ou mesmo quando ele manda um povo mau executar juízo, os maus não ficarão impunes. No 2º capítulo, Deus trata a questão da impunidade do mal. Ninguém vai ser impune no último dia, no momento do julgamento. E hoje, no capítulo 3, nós vamos ver, então, a resposta do profeta Abacuque. E ele responde na forma de uma música. E nós vamos ler agora, Abacuque 3, a partir do 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e os raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalha-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, ou o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu defendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da sua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entre os meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio
devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita das oliveiras decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas grandes alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. O Senhor fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Luciana falou aqui, no momento da penúltima música, que ela sempre associa músicas às situações da vida. E eu acho que ela não fala isso sozinha, né? Eu acho que todos nós fazemos isso de algum modo. Eu não combinei com ela para falar isso, mas já que falou, já aproveito. Nós fazemos isso, não fazemos? Certa vez eu falei aqui que eu lembro de uma vez que uma prima minha que perdeu um namorado na adolescência ficou ouvindo incessantemente a música Dona do Roupa Nova. Depois que eu contei isso, eu descobri que não foi só minha prima. Teve várias outras pessoas que me contaram isso. Eu também, já aconteceu comigo. A gente associa músicas a questões da vida. Nós associamos com mais frequência do que imaginamos. E o profeta sabe disso. O profeta sabe que uma maneira que nós podemos ensinar é através dos cânticos, através da música. E o profeta, então, tendo o entendimento do que estava acontecendo, do que aconteceria com o seu povo, ele não cria um artigo, ele não faz uma peça acadêmica, ele compõe uma música. Esse é um dos salmos que não está em salmo. É um dos cânticos que a Bíblia produziu. E, por óbvio, ele foi feito em hebraico, a gente não sabe cantar. E mesmo que soubesse, eu não teria capacidade disso. Nós não entendemos exatamente como funcionava, mas a gente sabe que a poesia tem a sua maneira de ensinar através das formas, através das imagens. E os cânticos falam conosco. Então, o salmista, ou profeta, escreve a sua música. E ele entende que mesmo que tudo pareça perdido, Deus ainda está no controle. Mesmo que tudo pareça destruído, Deus ainda continua sendo Deus. E ainda que tudo pareça que vai dar errado, nós deveríamos exultar, agradecer ao Senhor, porque Deus continuará nos abençoando e nos sustentando. Ele começa, depois de dizer que essa é uma música, ele começa pedindo para que Deus, na sua ira, lembre da misericórdia. E clama para que Deus traga um avivamento para Israel. Deus pede que o Senhor avive a sua obra. Irmãos, essa deveria também ser a nossa oração. Igreja é lugar de vida e não lugar de morte. Igreja é lugar onde a gente encontra amigos, é o lugar onde nós encontramos sentido para a vida. Igreja é o lugar que nós somos confrontados com a vida em Cristo. Quando esse texto aqui clama ao Senhor para que Deus avive a sua obra,
deveríamos olhar para Ele e clamar da mesma forma: Senhor, nos aviva. E aí isso parece muito estranho, especialmente se você está nos visitando ou vem aqui há pouco tempo e você pensa que um presbiteriano vai falar uma coisa dessa, né? Que absurdo, como assim? A igreja presbiteriana é uma igreja mais tradicional. A gente não, vocês viram, a gente bateu palma aqui de maneira acanhada, é verdade, né? Tem lugar aí que o pastor coloca 2 campainhas lá para ter certeza que o carteiro não vai bater palma, né? Para ter certeza, eu não quero palmas aqui. Não é isso. Mas o avivamento também não é um ato simbólico. Porque pode ter uma igreja que bata palma, que pula, que grite, que rode, que tem a música uns 30 decibéis mais alto do que aqui, e ainda assim ser uma igreja morta. Porque a vida não depende do ato externo. O avivamento não vem porque a gente grita e dá glória a Deus. Você pode dar glória a Deus se você quiser, não é ter nenhum impedimento para isso. Mas vê, isso não é sinal de nada. Você pode ter um ato externo que parece vivo, mas por dentro está morto. Uma vez, descendo do ônibus, eu morava em Osasco, e eu vinha da estação de trem até a minha casa de ônibus, e aí o ponto de ônibus ficava na frente de uma igreja, dessas bem pentecostais, tudo bem? Eu não vou falar o nome, mas tinha uma pessoa na porta, olhando para fora, e o pastor estava pregando. E em um momento aleatório, que assim que eu desci, a pessoa gritou glória a Deus. Não fazia nenhum sentido o que o pastor estava contando, estava dizendo. E ela olhou para mim e gritou glória a Deus. Eu percebi que aquilo era só um ato mecânico, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, às vezes, nós confundimos avivamento com movimentos. Confundimos, talvez, avivamento com cânticos mais alegres, pessoas que dançam e pulam, mas não é isso. Avivamento, quando Deus aviva uma igreja, Ele ressuscita mortos. Quando Deus aviva uma igreja, Ele trata pecados. Numa igreja avivada, você vai encontrar irmãos buscando santidade, buscando conhecimento da palavra, buscando viver em comunhão com os outros irmãos. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que não seja rodando e pulando. O Abacuque, o profeta, pede que Deus envie avivamento para Israel, mesmo que o avivamento venha com guerra. Ele via a nação, uma nação perdida, uma nação que cumpria os rituais judaicos. Eles guardavam as festas, eles faziam as coisas da maneira externamente correta, mas ainda assim estavam mortos por dentro, porque não faziam de coração. O profeta clama por avivamento. E ele enxerga o Senhor vindo. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele enxerga Deus vindo e faz aqui uma descrição fantástica, algo maravilhoso, muito grande, algo que deveria nos encher de temor, mas não de medo. Nós vimos no segundo capítulo que o justo viverá pela fé. E mesmo que Deus venha e essa visão da volta de Cristo, da vinda do Senhor, seja algo extremamente maravilhoso aos nossos olhos, Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Só o fato de Deus se manifestar a nós, se Ele se manifestasse visivelmente, todos nós seríamos
completamente destruídos. Só o fato de olhar para Deus nos mataria. Ele fala que Deus faz a terra tremer, ele sacode as nações, Deus esmigalha os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Mas ainda assim, não é motivo de medo. Nós não deveríamos ter medo da volta do Senhor Jesus. Nós não vivemos por esse mundo, nós vivemos pela fé. E o texto diz que ele vem para nos salvar. E todas as vezes que Deus vem, é para salvar o seu povo. Ele continua dizendo que ele vem em glória. E tem aqui uma imagem estranha aos nossos olhos, assim, que o profeta pergunta se, acaso o Senhor é contra os rios? Deus está irado com os rios? É contra os ribeiros? Porque Deus vem devastando tudo. Parece que Deus está irado contra a sua natureza. Contra a natureza, não a sua natureza, né? Fala que a lua e o sol param nas suas moradas, com indignação marchas pela terra. Mas a ação de Deus não é contra a criação. A ação de Deus não é contra aquilo que Ele criou. Tem uma profecia que um dia céus e terra serão desfeitos e serão feitos novamente. Deus não está insatisfeito com a sua criação, mas Deus vai redimi-la, vai fazer com que ela seja refeita por conta do nosso pecado. Deus pode, sim, destruir céus e terra, mas saiba que o objetivo dessa destruição é para salvar o seu ungido, como diz no versículo 13. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Deus pode destruir as coisas que estão construídas agora, mas ainda assim, isso é para o bem do povo de Deus. Esse é para o nosso bem. Por mais que as coisas pareçam estranhas, né? Por mais que a gente imagine que como Deus pode destruir para nos salvar. Eu sei. É difícil de pensar nisso. É difícil de pensar que Deus, para salvar um povo, faz com que uma nação estrangeira os leve cativo e destrua as casas e mate pessoas. É difícil que a gente consiga imaginar que Deus, para salvar aqueles que ama, às vezes faz com que as coisas fiquem ruins. Mas essa é a grande realidade. Para nos salvar, Deus, por vezes, faz com que a nossa vida piore. Entende que isso é um grande problema para a gente. Quando a gente imagina o seguinte, que quando eu estou longe de Deus, Deus pode usar algo que não é agradável para nos trazer para perto. A gente pode passar por uma doença, por uma briga familiar, por problemas financeiros, por dificuldades quaisquer. E Deus faz isso porque nos ama. Deus pode fazer isso. Para a gente isso é muito estranho e não faz muito sentido. Como assim um Deus que me ama quer ver o meu sofrimento? Pois é, mas essa é uma realidade. O texto diz que o pai que ama açoita o filho com a vara. E se você já apanhou na vida, eu tenho certeza que você não coloca esse momento no rol das situações mais agradáveis. Eu tenho certeza. Você fala assim, pensa nas melhores coisas que aconteceu na minha vida. Passeio no Play Center. A gente é velho, a gente foi no Play Center. Passeio no Play Center,
Isso, fui no estádio, apanhei da minha mãe. Eu tenho certeza que você não coloca isso no rol das coisas boas da vida. Mas eu tenho certeza que isso produz ou produziu em você algo positivo. Isso te deu freio. Isso mudou quem você poderia ser. E de vez em quando Deus faz isso mesmo. E nós educamos os nossos filhos, de vez em quando, através da vara, porque nós os amamos. Para mim, que tenho 2 pequenos, é mais importante que eles sejam uma pessoa de bem, que eles sejam homens e mulher, menino e menina, né? Que eles sejam adultos sérios, dignos, honrados, do que eles sejam completamente felizes agora nesse momento. Eu não tenho problema em fazer com que eles chorem por um pouco de tempo, para que eles não chorem lá no final da vida. Como diz um ditado, é melhor o pai bater do que a polícia. Isso é um ditado que talvez não fosse muito bom para falar assim em público, né? Mas não que a polícia bata, tá? Não estou nem aí com essas coisas aí. Depois a polícia que se vire. Mas o fato é que quando a gente não educa, a vida educa. E quando a gente permite que a vida eduque os nossos filhos, a vida é muito mais agressiva do que você. É muito pior. Deus permite que um povo sofra, seja destruído, e faz isso pela sua própria vontade, para que, no final, eles sejam redimidos, eles sejam salvos. Quando o profeta ouve isso, no versículo 16, o seu íntimo se comove, os seus lábios estremecem, a podridão entra em seus ossos e seus joelhos vacilam. E em silêncio ele espera o dia da angústia. É o que diz no versículo 16. Quando a gente imagina que Deus pode nos punir, nós não deveríamos lidar com isso de maneira simples. É algo realmente muito pesado. O profeta aqui fica completamente desfalecido diante da visão que ele tem do Deus Todo-Poderoso vindo salvar o seu povo com juízo, com força. Mas no 17, ele declara a sua esperança. Ele sabe que Deus é poderoso. E ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e nos campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, ainda assim me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Se a figueira, se a videira, se a oliveira, se os campos, se as ovelhas e se os currais não tiverem mais, se o gado não tiver mais lá, você não tem mais opção de comida. Ele colocou aqui tudo que tinha de riqueza, toda a necessidade básica de alimentação do ser humano está aqui nessa descrição. Está tudo aqui. Mas não tem mais proteína, não tem mais carboidrato, não tem mais vegetal, não temos mais comida e não temos de onde buscar. Não temos mais nenhum recurso na vida. Ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é a minha fortaleza. Porque é Deus que nos fortalece. Ele nos dá ligeireza das corças e nos faz andar nas alturas. Irmãos, nós temos que aprender a confiar no Senhor. O mundo, ele não é seguro.
nós vivemos em um mundo onde tudo pode mudar de uma hora para outra. Não há segurança. Tudo bem? Você pode dizer o seguinte: eu tenho condição financeira tranquila, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho um bom plano de saúde, eu dependo de Deus, é verdade, mas eu tenho condições de me resolver caso Deus não faça nada. Essa situação de não ter mantimentos, essa situação de não ter como me sustentar, isso não vai me alcançar, porque eu tenho um pé de meia e fiz uma reserva para a minha vida. Isso não é verdade. Muitos aqui lembram que Collor, do dia para a noite, bloqueou todas as poupanças e tudo que as pessoas tinham foi bloqueado pelo Estado, pelo governo. Todos os seus recursos foram bloqueados. Se você tinha uma condição financeira boa, literalmente do dia para a noite, você não tinha mais nada. Às vezes não tinha mais como se sustentar. Eu sei que muitos aqui passaram por isso. Muitos aqui lembram dessa fase. Talvez alguns ainda não, alguns não. Mas essa é uma situação onde não importa quanto você trabalhou, o que você fez da vida, do dia para a noite, tudo foi perdido. Isso pode acontecer com a gente. Isso não está longe do que do nosso alcance. Por melhor que você tenha se planejado na vida, ainda assim, nós podemos passar por uma situação como essa. E que não seja financeira, que seja uma doença. Às vezes as notícias ruins nos alcançam. Se nós dependemos da força do nosso braço, o dia que não temos mais recursos para nos resolver, nós perdemos literalmente tudo. Se você confia em você mesmo, se você confia na sua própria habilidade, se você confia na sua força, o dia que chegar um momento onde você não é suficiente, você não terá nada. Abacuque passou por isso no capítulo 1 e 2. Agora no 3, ele coloca a esperança dele no Senhor. Ele coloca diante dele a sua alegria e fala que ainda que tudo dê errado, não quer dizer que dará errado tudo, mas ainda que tudo der errado, ele se alegraria no Senhor, porque é Deus a sua fortaleza. É em Deus que ele põe a esperança, é em Deus que ele coloca a sua expectativa de vida, a sua alegria. Por que não tem problema, irmãos, se nós passarmos por situações difíceis? Porque nós deveríamos ter a esperança de dias melhores. Por mais que nós passemos, sim, por dificuldades aqui nesse mundo, nós sabemos que um dia Jesus vem, um dia ele voltará. Está ruim agora, está difícil, mas certamente um dia Jesus voltará. Ai daqueles que não se dobraram ao Senhor e fizeram o mal. Ai daqueles que confiaram na força do seu braço. Mas bendito é aquele que é amado do seu Pai. Entrará no gozo do seu Senhor e viverá com Cristo eternamente, aproveitando de todas as maravilhas que Ele criou para que nós vivêssemos. Não tem problema passar por dificuldades nesse mundo, se a nossa esperança estiver fincada, estiver firmada em Cristo. Se a nossa esperança está no que o que Ele já fez por nós, que é pagar pelos nossos pecados, e está no dia em que Ele vai voltar para nos levar para o nosso lar definitivo, as nossas dificuldades, assim como Paulo diz, são leves
e momentâneas. E elas nos dão um eterno peso de glória, como diz Paulo em 2 Coríntios. Que nós sejamos assim, irmãos. Não é pecado se você tem medo. O profeta aqui sentiu medo e Deus em momento nenhum questiona. Em momento nenhum Deus confronta. Não tem problema, nós sentimos medo. Não tem problema não querer passar por dificuldades e orar para Deus. Não tem problema. Deus não vai te maltratar por isso. Não é falta de fé da sua parte. Orar pedindo para que Deus, se possível, passe de você os problemas. Mas o fato é que nós devemos ter a esperança em Cristo, de modo que a nossa expectativa esteja nele, para que mesmo quando tudo der errado, a minha maior riqueza não é perdida. Toda a minha expectativa de vida e toda a minha felicidade está fincada no Senhor, mesmo que tudo der errado. Deus é a nossa fortaleza. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou através do profeta Abacuque e o Senhor nos mostrou, Senhor, que mesmo quando tudo está errado, quando tudo parece estar errado, o Senhor ainda está no controle. E nós devemos confiar no Deus da nossa salvação. Nós devemos confiar naquele que nos amou, que entregou o seu Filho em nosso lugar, aquele que nos salva de nós, nos salva dos nossos pecados e nas nossas vontades pecaminosas. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou para nos dar a esperança da vida eterna e a esperança, Senhor, de que caminhamos para um dia que juntos glorificaremos o Senhor face a face. Um dia estaremos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, vivendo tudo que tem de mais agradável e perfeito desse mundo. Poderemos, ó Pai, juntos cantar pela eternidade as tuas maravilhas. Hoje nós continuaremos cantando para que nós nos lembremos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor nos ama. E esse cântico durará para sempre, Senhor. Te agradecemos porque somos chamados para esse povo.